Jornal da Rede Alesp vai agora conversar com o médico otorrinolaringologista Jamal Azan. Ele vai falar para a gente sobre o significado do Novembro Laranja. Bom dia, doutor Jamal. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Então, a gente já abre o nosso papo dessa manhã de sexta-feira, pedindo para o senhor explicar para os nossos ouvintes sobre essa questão do Novembro Laranja, sobre essa questão do zumbido no ouvido e o quanto é importante a prevenção. Julie, Jeremias, todos os ouvintes, espectadores, telespectadores, é um prazer enorme estar com vocês. Sim, nós lançamos campanhas no mundo inteiro de conscientização sobre situações em saúde que impactam muito na vida das pessoas. E uma das situações mais complexas da medicina é o zumbido no ouvido. Por isso, o Novembro Laranja é um mês de conscientização sobre o zumbido. O zumbido no ouvido é uma sensação sonora. Significa que a pessoa está, sim, verdadeiramente ouvindo um barulho no ouvido. Só que esse barulho, ele não veio do ambiente, ele não veio de fora, ele não foi criado por ondas mecânicas sonoras. Esse barulho, que chega no cérebro da pessoa, ela identifica como um barulho, mas esse barulho foi criado dentro do organismo dela, na maioria das vezes dentro do próprio ouvido. Mas Julie, Jeremias, vocês que estão nos ouvindo, o zumbido pode levar a pessoa a situações psicológicas gravíssimas, porque, afinal de contas, é um barulho que fica, muitas vezes, 24 horas incomodando a pessoa. Doutor, fala pra gente da importância do diagnóstico e também do tratamento precoce, por favor. Olha, Jeremias, isso é o mais importante. Você tocou em um assunto que é o mais importante. O diagnóstico tem que ser feito. O problema é que zumbido, na massiva maioria das vezes, o zumbido é um sintoma somente subjetivo. Significa não tem um exame objetivo que mostre o zumbido. Diferente de você tirar a temperatura, pesar, medir a pressão, enfim, são dados objetivos concretos. Zumbido não tem nenhum exame objetivo que mostra, olha, seu zumbido mede tanto, seu zumbido é de tal intensidade, os exames são subjetivos. Então, isso dificulta o diagnóstico. É fundamental, é fundamental que o médico se dedique a ouvir a história clínica do paciente, entender como surgiu, se está piorando, que tipo de som que é, se é na cabeça, se é no ouvido, se tem perda auditiva, se tem hipersensibilidade a ruídos, a sons, se tem distorções de sons, se tem tonturas associadas, enfim, é um universo que nós temos que ter um perfeito diagnóstico. E, sim, o tratamento precoce é muito importante. Quanto antes, melhor a chance de resolver o problema, o que não invalida o tratamento de pessoas que já têm zumbidos há muito tempo. E, doutor Jamal, claro, como o senhor falou agora, né, da importância, então, do diagnóstico, da prevenção, mas como tem algum gatilho para esse zumbido? Por exemplo, o estresse pode ter um zumbido, ou quem ouve, dizem, né, que quem fica com fone de ouvido, com música muito alta, pode ter algum tipo de problema, ou ele pode surgir também, entre aspas, né, do nada. Como que a gente pode identificar esse início de zumbido e aquilo que tem o gatilho, né, desse zumbido? Sim, nós chamamos tecnicamente de fatores predisponentes. Significa que a pessoa tem algo
que agrediu as suas células auditivas e que, em um certo momento, pode desencadear, então, o zumbido. Um dos principais, você falou bem, trauma sonoro. Existem dois grupos, vamos dizer assim, para a gente poder explicar para as pessoas, de traumas sonoros. Existe o trauma sonoro laboral, que é o trauma sonoro que a pessoa trabalha em ambiente ruidoso, metalúrgica, tecelagem, gráfica, enfim. Mesmo as teleoperadoras de atendimento, telefonistas, enfim, são pessoas que precisam trabalhar num ambiente ruidoso, quem trabalha no trânsito, enfim. Mas existe o trauma sonoro, pasmem, Julie, Jeremias e quem está nos ouvindo, o trauma sonoro recreacional, que significa uma diversão e não uma obrigação. A Organização Mundial de Saúde mostra dados concretos que um terço dos jovens entre 14 e 23 anos tem alto risco de lesões auditivas irreversíveis causadas por ruído excessivo recreacional, como fones de ouvidos, música alta, raves, festas, shows. Felizmente, os fogos de artifício têm sido reprimidos até pela nossa sociedade, felizmente. Existem também outras causas desencadeadoras, como problemas de tireoide, pressão arterial, diabetes, enfim, existem causas metabólicas e não há dúvida que o estresse é uma das principais causas, porque o estresse é mediado. O estresse tem um hormônio no corpo humano que eu diria que é um hormônio fundamental, importante para a vida, mas em excesso ele pode ser um grande problema. Esse hormônio chama-se adrenalina. Então, a adrenalina em excesso pode sim levar ao zumbido. As causas, nós chamamos tecnicamente de idiopática, significa eu não achei causa nenhuma, até existem, mas a falta de pesquisa é que muitas vezes leva a um diagnóstico de que veio do nada. Mas não, muitas vezes a gente não pode esquecer de pesquisar articulação do maxilar, onde abre e fecha a boca, coluna cervical, enfim, são várias causas que têm que ser pesquisadas. Doutor, zumbido tem cura? Zumbido tem tratamento cujo objetivo é a cura. A promessa de cura não pode existir em nenhum médico, assim como a recusa no tratamento também não. Porque, Júlio e Jeremias, o que a gente mais vê é que médicos falam para os pacientes, não, isso você vai ter que conviver com isso para o resto da vida. Isso aí não tem o que fazer. É uma falha grave da classe médica que repudiamos e devemos tratar. O Novembro Laranja é sim um estímulo ao tratamento. A promessa de cura, ela é uma ilusão que não pode ser criada em ninguém para nenhuma doença. Mas sim, os resultados são muito positivos na massiva maioria dos pacientes. Ou conseguimos melhorar muito o zumbido, ou conseguimos curar em muitos casos. Mas responder que todos têm cura, não é possível eu fazer essa afirmação. E, doutor Jamal, até aqui, o Jornal da Rede Alesp é esse espaço, então, para que as pessoas que estão em casa saibam melhor sobre o Novembro Laranja e consigam entender com a voz do especialista, do senhor, um pouco sobre essa questão. O senhor falou sobre a questão de tratamento. Em qual momento o zumbido ele deixa de ser só zumbido e ele pode ter uma perda de audição? Todo zumbido que começa pode chegar a esse nível de perda de audição ou não? Na verdade, o zumbido não gera perda de audição. É que geralmente é o contrário. A perda de audição pode gerar o zumbido.
Mas existem muitos casos, um percentual muito alto de pacientes que têm zumbido e não têm perda auditiva nenhuma. Ou seja, a correlação entre perda auditiva e zumbido não é uma correlação obrigatória. Tem pessoas que têm zumbido sem perda auditiva, sem tontura, e tem pessoas que têm tudo isso. Nós devemos, por isso, Júlio e Jeremias, pesquisar todas as causas, porque às vezes o médico faz um exame de audição, vê que a audição é normal e fala, você não tem nada. Não podemos menosprezar o sintoma do paciente, não podemos menosprezar a necessidade de tratamento. Doutor, Novembro Laranja, fala pra gente dessa pesquisa, está envolvendo a sociedade civil. Quem tem interesse pode procurar algum órgão específico? Vocês voltam mais essa campanha para profissionais ou para a população em geral? Essa campanha é para a população geral e nós temos a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, que é a nossa entidade representativa dos otorrinolaringologistas do Brasil, que faz, então, o suporte à campanha. Nós temos que mobilizar a população, especialmente para procurar um médico otorrinolaringologista, um médico especialista em ouvidos, nariz e garganta, para tratar o zumbido. É uma campanha de conscientização de um sintoma que pode levar até a depressão e existem estatísticas que mostram até suicídio por causa de zumbido. Então, essa é uma campanha para a população geral. Não deixe de tratar o seu zumbido. Não deixe de procurar o diagnóstico. Procure seu médico otorrinolaringologista de confiança. E, doutor Jamal, aproveitando então que o Jornal da Rede Alesp faz essa prestação de serviço no Novembro Laranja, como funciona então o diagnóstico, além de ir ao especialista? Qual exame precisa ser feito? Por exemplo, muita gente conhece o exame de audiometria, né? Muita gente que entra em rádio precisa fazer esse audiometria para poder saber se escuta direito ou não, se tem alguma propensão ou não. Qual seria, então, o meio de se descobrir o teste, né? Para se descobrir que nível esse de zumbido? Como é que funciona, doutor? Bom, a história clínica é fundamental, né? Geralmente o médico precisa detalhar muito a história clínica, né? Mas é natural que, de acordo com a história clínica e com o exame clínico, o médico vai direcionar quais os exames mais adequados na sua pesquisa. É importante lembrar que existem tumores, tanto do ouvido quanto do cérebro, que podem gerar zumbido. Então, os exames, além da audiometria, os exames que podem ser solicitados são tomografias, ressonância nuclear magnética, tanto do crânio quanto do ouvido, uma investigação de radiografia ou ressonância da coluna cervical, da articulação do maxilar, um próprio ultrassom da tireoide para ver, porque a própria tireoide pode causar problemas. Nós temos pacientes que têm distúrbios metabólicos, então exames de sangue, deficiências, por exemplo, de zinco no sangue, ou alterações de colesterol, a própria curva glicêmica, que é aquele que o paciente fica 3 horas colhendo sangue para ver a relação da insulina com a glicose, que pode também gerar zumbido. E nós devemos direcionar os exames de acordo com o quadro clínico do paciente. Exame objetivo eu quero dizer igual uma foto, uma ressonância, uma tomografia, para medir o zumbido não existe. Existe, sim, um exame que chama-se acufenometria, no qual o paciente vai respondendo, é mais, é menos, é assim, é como se fosse uma audiometria do zumbido, mais ou menos. Mas é um exame subjetivo, ele não é um exame
digamos, como um exame eletrofisiológico da audição, né? Mas, veja, tem muita coisa. Vocês viram aqui, nós passamos por um universo de causas que têm que ser investigadas. Pois é, doutor, investigado tem que ser um investigador, né? E o paciente tem que ajudar nesse processo. Mas eu queria que o senhor definisse, aproveitar o espaço, as maiores causas, né? É usar muito fone de ouvido? Tem num ranking de causas aí para a gente evitar? Uhum. Olha, sem dúvida nenhuma, o trauma sonoro é uma das principais causas, como eu disse, laboral, pelo trabalho, ou recreacional. Não há dúvida de que isso é uma das principais causas. Outra principal causa, está entre os top 5, são os distúrbios de glicose e insulina. Isso precisa ser investigado por questões alimentares, né? A gente fala muito, e eu falo muito e defendo muito, que nós temos um componente alimentar mundial que é, na minha opinião, o maior veneno que existe, que é o açúcar branco, né? Que pode sim desencadear quadros de zumbido. O estresse, não há dúvida de que estresse é uma das principais causas, e outras duas principais causas entre essas 5, articulação do maxilar, problemas de arcada dentária, quando crepita, faz crec, crec, quando a pessoa abre e fecha a boca, e problemas de coluna cervical. Poxa, é muita coisa, né, Julie? Mas eu acho que o esclarecimento foi sensacional. É isso mesmo, Jeremias. E até, doutor Jamal, seguindo nessa linha do Jeremias, há uma idade que tem mais predisposição a esse zumbido ou não? Desde a criancinha até o idoso, pode acontecer? Por incrível que pareça, cada vez mais nós temos visto zumbidos em indivíduos de idades menores, jovens e adolescentes. Olha, Júlia, Jeremias, eu tenho 34 anos de otorrinolaringologia. 30 anos atrás, eram só os idosos que tinham zumbido. Hoje, eu atendo jovens, eu atendo adolescentes, eu atendo todas as idades. A questão é reconhecer, porque, por exemplo, eu tive um caso recente de uma criança de 6 anos que se queixava para a mãe que o tempo todo tinha pernilongo. Olha só, gente, pernilongo. Ela falava, tem pernilongo, tem bichinho, bichinho. A mãe falava, mas não tem bichinho. E, na verdade, foi um zumbido decorrente de uma internação com antibióticos, que eu deixei de falar, mas é uma das causas que também pode levar a zumbido, que são os medicamentos. Queria exatamente falar sobre isso, doutor, sobre medicamento, né? Existem, por exemplo, antidepressivos que tá lá na bula, né? E nem todo mundo lê, e acho que daí a importância do que o senhor falou no início da nossa entrevista, uma análise de um todo, né? Qual é a importância de fazer essa investigação, doutor? Talvez iniciando até com o clínico geral, os mais velhos com o geriatra, porque às vezes a pessoa está depressiva, toma um medicamento e aí vai ficar com um zumbido. E aí fala, mas nem o neurologista, o psicólogo, o psiquiatra não sabia. Então, assim, o paciente tem que ajudar e tem que ter sempre essa análise geral, né? Sim, essa correlação é muito complexa, porque, obviamente, as bulas dos medicamentos contemplam efeitos adversos que são, muitas vezes, eu chamo de quase infinitos, né? Então, mas o que o médico tem que fazer é correlacionar dose, quando começou a tomar remédio, quando começou a ter o zumbido, se o zumbido piorou ou não depois do remédio. Então, assim, a associação dos remédios, porque às vezes não é um remédio, às vezes quando associa com outro remédio acaba criando o zumbido. Então, é muito complexa essa relação toda, mas você tem toda a razão. Todas as consultas médicas, todas, inclusive, não é só de zumbido, o paciente tem que levar uma lista por escrito, com o nome, as doses e os intervalos de dose que a pessoa toma, de quantas e quantas horas, para o médico poder pesquisar, porque, obviamente, Google fica no computador, não na mente de nenhum ser humano. Perfeito. Doutor Jamal Azan, te agradeço, então, pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Seja sempre bem-vindo por aqui. É uma honra para mim estar com vocês.
Novembro Laranja, pesquise o seu zumbido, nunca deixe para depois. Não desanime, não desanime. Procure tratar o seu zumbido. Muito obrigado a vocês.